Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede simples como a pomba e astuto como a serpente. A verdade é que na Bíblia abunda os arquétipos e os animais de poder. Eventualmente a Bíblia fala de comparar o homem a uma águia, o leão de Judá, a exemplo de outros textos sagrados da Índia, como você vê Ganesha em forma de elefante, a antropologia egípcia, onde você encontra Anubis na forma de um chacal, onde você encontra Tot na forma da ibis, as asas em forma de águia de Osíris, as asas em forma de coruja de Ísis, e por aí vai, né? Sem falar dos mitos da serpente, Quetzalcóatl, a águia tragando a serpente na mitologia asteca. A verdade é que em vários textos religiosos encontra-se o tótem, os animais de poder, os arquétipos da natureza. E quando, como, por que ativar este ou aquele arquétipo? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A verdade é que dentro do akasha, ou do inconsciente coletivo, onde estão os registros da natureza de cada ser, muito bem representado no DNA humano, porque, segundo estudos metafísicos, não físicos, nós passamos pelo reino mineral, nós passamos pelo reino vegetal, ocupamos corpos de plantas, passamos pelo reino animal, ocupamos corpos de animais e depois adentramos no reino humano. Isto está representado pela roda da fortuna, o arcano 10 do tarô, e está representado também pela roda de Samsara, o vale de lágrimas dos hindus. Pitágoras também cita em Metempsicose a doutrina da transmigração das almas. A verdade é que todo o inconsciente, não só humano, como de toda a natureza, está dentro de nós. Porém, eventualmente, sentimos a necessidade de estar melhor conectado com um tótem, melhor conectado com algum animal de poder. É verdade que cada um de nós possuímos uma tônica que nos caracteriza, uma afinidade. Existe uma ressonância magnética natural com algum animal, com algum vegetal e com algum mineral. Possuímos uma pedra que nos representa, possuímos
uma planta com a qual temos a mais afinidade e possuímos um animal que representa bem mais a nossa natureza. Algumas pessoas têm um perfil mais águia, outras têm um perfil mais leão, outros têm uma natureza mais guaxinim, né? Outros já têm uma natureza mais lobo. E não há nada de errado nisto. Isto revela a tônica da natureza de cada um. Porque, na verdade, isto não revela caráter. Isto revela personalidade. Isto revela forma de se expressar e de se manifestar diante da vida. E esta riqueza de naturezas é que faz deste universo, criado por Deus, a riqueza que ele é. Imagina, o grande desafio da humanidade não está em sermos iguais. Está em respeitarmos igualmente a individualidade e a natureza de cada um. É verdade que o grande desafio está em reconquistar a nossa natureza e nos conhecermos profundamente. Entretanto, em alguns momentos da vida, nós sentimos necessidade de recobrar algum conhecimento. Por exemplo, se o teu lado extrovertido, ele está te colocando excessivamente, porque o extrovertido é aquele cara, né, que ele fala excessivamente, ele é um livro aberto, então ele às vezes se coloca numa situação em que ele entrega às vezes de bandeja, né, para os inimigos poderem utilizar aquilo contra ele. Então, eventualmente, um arquétipo que o torne eventualmente um pouco mais introvertido, não que ele vai perder a sua extroversão, mas que o faça ter uma postura mais prudente, mais astuta, mais sagaz, vai lhe emprestar a oportunidade de se colocar diante de determinadas situações com um pouco mais de estratégia, de astúcia, a fim de não se expor de forma desnecessária. Por outro lado, se você tem uma natureza muito introvertida e esta natureza eventualmente, num determinado momento, época ou situação da tua vida, esta natureza esteja te prejudicando, porque você precisa abrir um pouco mais, você precisa ousar um pouco mais, eventualmente você lançar mão de um arquétipo, de um animal mais ousado, mais, né, que lhe empresta um pouco mais dessa iniciativa, capacidade de tomar atitudes, etc., eventualmente é interessante. Então, assim como na Bíblia, como em vários livros sagrados da Índia, né, do Egito, você tem este conhecimento, né, do totem, dos animais de poder, muito utilizado pelos xamãs, porque na verdade nós estamos sempre conectados com a natureza. A natureza está totalmente à nossa disposição. Apenas você tem que saber como se aproximar dela de forma a trazê-la para o seu próprio benefício. Porque a natureza se satisfaz em estar, né, se servindo de útil ao humano, né, ao homem. E foi dado reinar sobre a natureza. Lamentavelmente, a grande maioria perdeu essa capacidade. Lamentavelmente, o homem se encontra bem afastado de sua realidade. E quando você se encontra afastado de sua realidade, eventualmente você se pega, né, agindo como um lobo sem ser lobo. Sendo ovelha, quando na verdade você precisava ser um pouco mais astuto. Então, o autoconhecimento, o autocentramento e uma perfeita conexão com a natureza vai lhe permitir, né, saber utilizar os arquétipos da natureza a seu favor. Quando devo utilizar esses arquétipos? Sempre que houver uma necessidade de mudar uma determinada conduta, de adquirir um determinado conhecimento, né, que eventualmente se perdeu. Você tem um poder e uma capacidade de gerar coisas. E eventualmente você perdeu essa capacidade. Você, por exemplo, perdeu a capacidade de lutar, de guerrear, de lutar, de ir em busca de seus objetivos. Eventualmente o que está lhe faltando é o quê? É trabalho, lutar, guerrear,
não descansar. Aí você utiliza, por exemplo, um arquétipo do cavalo, que é um animal determinado, é um animal que vai à luta, é um animal que praticamente não descansa. Tá certo? Mas se você tem problemas de insônia, você tem problemas de noites mal dormidas, esse arquétipo já não é mais tão interessante para ti. Primeiro você tem que se curar desse processo da insônia, eventualmente de uma ansiedade, enfim, para poder utilizar o arquétipo do cavalo. Entende? Então o arquétipo, ele remete a tudo que está relacionado ao inconsciente coletivo, a tudo que você pode explorar, por exemplo, da raposa. A raposa, ela tem astúcia, ela tem a capacidade de caça, ela tem a capacidade de investigar, de perceber, de estudar uma determinada situação antes de entrar nela. Então é um arquétipo que pode ser útil para algumas pessoas. E a raposa é mais um animal sagrado, como outro qualquer. Ele apenas sabe sobreviver. Por exemplo, você quer aprender a se livrar de perigos, de situações. Você tem outros arquétipos. O coelho, embora ele pareça ser um animal, ingênuo, puro, ele é um animal que sabe fugir de situações de perigo com muita facilidade. É um arquétipo eventualmente interessante para isto. E como ativar este arquétipo, Douglas? Como você consegue ativar qualquer tipo de arquétipo? A primeira coisa, manter uma frequência, uma conexão com este animal, com este totem. Conversar com o espírito do animal. Tá certo? Tá? Manter uma relação íntima com esse animal. Aí é fundamental que você tenha simpatia por este arquétipo. Por exemplo, vou ativar o arquétipo da serpente, mas você não tem afinidade com a serpente. Então a primeira coisa que eu te aconselharia é ter afinidade com a serpente e eliminar qualquer possibilidade de você ter aversão à serpente. Ou então não ative este arquétipo. Existem outros animais astutos como a serpente, por exemplo, a coruja. Tá certo? Mas se você tem aversão à morte, tem aversão a espíritos, a mudanças, porque a coruja também remete a mudanças radicais de vida, tá? Então se você tem um pouco de medo de mudar certas situações, ainda não estou preparado para essas mudanças, então nem mexe com a coruja. Tá certo? Então quando você vai ativar um arquétipo, é fundamental que você primeiro conheça o arquétipo. Que você tenha uma afinidade com aquele animal, que você tenha certeza de que é aquele animal que vai lhe trazer as características que você precisa entender e compreender. Não quer dizer que aquele animal ele vai ser o seu arquétipo para a vida toda, mas ele vai lhe trazer o conhecimento do akasha que lhe confere. Então, a primeira coisa, manter uma frequência, uma ressonância com esse animal. Através de quê? De meditação. Mantenha-se em silêncio, pratique uma concentração na sua respiração e visualize o animal na sua frente, conversa com esse animal, diz para ele que você gostaria que ele te emprestasse esse ou aquele conhecimento. Eu gostaria que você me emprestasse um pouco de sua sabedoria, sabedoria da caça, sabedoria da paciência. Você pode até dizer qual é o tipo de virtude que você precisa reativar dentro de si. Eu preciso que seja ativada em mim a astúcia. Eu preciso que seja ativada em mim a capacidade da caça. Eu preciso que seja ativada em mim a capacidade de prosperar. Então tem vários animais de poder com as mais variadas características que lhe trazem uma sorte, que lhe trazem um brilho, que lhe trazem uma característica específica. Existem arquétipos humanos, como é o imperador, muita gente utiliza o da Cleópatra. A outra forma que você tem de ativar um totem, um animal de poder, um arquétipo, é através da mentalização e da visualização. Visualize que este animal está vindo na sua direção e ele está como se tivesse você se incorporando este animal. E se sinta e comece a meditar sobre todas as características daquele animal. Visualize-se sendo aquele animal, andando como aquele animal, voando como aquele animal, se for um peixe, um arquétipo do golfinho, que é um arquétipo fantástico, aquático, é um arquétipo muito bom para quem tem problemas de ordem emocional. Então, assim,
São vários os arquétipos que você pode utilizar. Você está muito parado, mas a tua natureza é lenta mesmo. Então, eventualmente, utilizar um arquétipo do tigre, da onça, daquela caça que fica na espreita. Mas se você tem, por exemplo, já um perfil de liderança, eventualmente apela logo para o leão, né? Por que não? Então para você ativar um arquétipo é fundamental que você conheça a sua natureza e a natureza daquele arquétipo. Estude sobre isto. No Google, por exemplo, você tem várias características. Coloca aqueles vídeos, né? Mundo Animal, né? Ou Animal Planet. Começa a observar os hábitos, a fisiologia daqueles animais, do animal com o qual você quer ter esse arquétipo. O ideal seria você ir na natureza, mas se você não consegue, faça isso. Uma prática muito importante é visualizar e meditar. Quando não, conversar com esse animal, com o espírito que governa este animal. Todo animal ele possui um espírito, um deva, né? Um elemental que está relacionado diretamente a ele. Seja animal, seja vegetal, seja mineral. Até com uma pedra você consegue conversar. Então, assim, essas duas formas de ativar estão à sua disposição. A terceira forma é você batizando este animal. Você pode comprar, por exemplo, uma estátua de madeira, em alguns casos é mais indicado, e que você batize esta estátua, você conversa com esta estátua, eu te consagro, você pode usar até uma água comum, não precisa ser uma água mineral de preferência, eu consagro essa estátua para que possa me auxiliar, me emprestar este conhecimento, aquela sabedoria, para que possa andar junto de mim e ativar, assim como eu consagro este objeto, eu ativo em mim as características intrínsecas deste animal para que eu possa usar com inteligência, com sabedoria e discernimento. Isto também é uma das formas de você ativar um totem. A quarta forma seria através de pulsos magnéticos. Isso é possível através de ressonância, através de um aparelho chamado Quantec, que nós temos também disponíveis para algumas pessoas. Aí já são casos assim que a pessoa realmente... Porque existem alguns totens, alguns animais que são capazes de mudar completamente a natureza de uma pessoa. Quando eu falo de ativar um arquétipo com pulsos quânticos, né, eventualmente é quando você quer ativar o totem, o animal de poder daquela pessoa, que eventualmente ela não está vivenciando a sua natureza. Às vezes você tem uma natureza águia e está vivendo como um galinho. Às vezes você tem uma natureza golfinho e você está vivendo como um pargo ou uma sardinha. Entende? Então você tem que ter essa capacidade, né, de discernir qual totem ativar em quem, quando, porquê e como. Ok? Eu sou Douglas Gui, meu coach, psicoterapeuta holístico. Se você gostou desse vídeo, fique conosco. Shalom. Hey,